Opa, aqui é o Beto Mendes, Mordida Cruzada, e na dica rápida de hoje eu quero falar sobre tratamento transversal da maxila, tá bom? Bom, é muito comum quando a gente aprende um protocolo, a gente tem a tendência de usar aquele protocolo muitas vezes e chega um ponto que aquilo fica meio automático e é muito fácil você começar a usar o protocolo de uma forma automática sem parar para pensar no protocolo. Então, o que eu estou querendo falar? Eu estou querendo te falar sobre protocolo que você vai usar disjunção de maxila para fazer uma tração dessa maxila com um tratamento de classe 3, por exemplo, esquelético. Um tratamento classe 3 esquelético verdadeiro. É aquele caso que você vai pegar um disjuntor, você vai fazer uma disjunção dessa maxila e aí você vai separar a sutura, entre outras suturas, você vai separar a sutura palatina para poder jogar isso aqui para o lado, né? Para poder aumentar a distância intermolar e interpremolar desse teu paciente. Geralmente esse paciente está com uma mordida cruzada e posterior, você quer fazer essa disjunção para corrigir essa mordida cruzada, ou seja, corrigir o problema transversal dele e depois faz uma tração com a maxila. Qual que é a melhor idade para poder fazer esse tipo de tratamento? Sem dúvida, quando a maxila está em grande, quando a maxila tem grande atividade celular, que é 6, 7 e 8 anos. São as idades que a maxila vai responder melhor, porque você realmente vai conseguir mexer no tamanho dessa maxila. Lembrando que a maxila vai crescer aí até os 11 anos mais ou menos, e dos 9 aos 11 anos ela vai crescer 1 milímetro, e dali para frente ela vai mais deslocar por causa do crescimento da base do crânio. Então o que acontece? Mesmo num paciente já com 14 anos, 15 anos, 17 anos, você pode fazer essa disjunção, só que você tem que ter em mente que você vai estar posicionando a maxila lá na frente e muitas vezes não fazendo essa maxila crescer realmente, porque o período de crescimento dela já foi. Agora, o que eu tenho notado é que muitas vezes, por repetir o protocolo de colocar um disjuntor, faz a disjunção da maxila e faz a protração dessa maxila, os colegas começam a fazer isso de forma automática e não param para pensar. Não param para pensar no quê? Que quanto mais... Bom, duas coisas. Quanto mais velho é esse teu paciente, menores são as chances de fazer realmente um crescimento real dessa maxila. Você pode fazer isso cirurgicamente, mas você muitas vezes, quando você olha para um paciente classe 3, você pensa, bom, esse paciente ele tem uma maxila atrésica e eu vou disjuntar essa maxila, eu vou aumentar o tamanho dessa maxila para fazer essa tração. E às vezes, na verdade, o que está acontecendo é que o paciente só tem dente inclinado e você não precisa fazer uma disjunção. Quem são os aparelhos disjuntores? O Haas, o Hirax, o disjuntor de McNamara, que também é conhecido como Hove, né? E muitas vezes você não precisa fazer a disjunção, basta fazer uma expansão com aparelhos como um bihélice, um quadrihélice, uma placa de Hawley com parafuso expansor. Pode ser bilateral, unilateral. Então, às vezes, uma expansão é o suficiente. Agora, sempre que você for planejar uma expansão no seu paciente, você tem que lembrar do princípio do trapézio. E é sobre isso que eu quero falar aqui. Esse diagnóstico do princípio do trapézio. Que princípio que é esse? Se você lembra, se você não lembra, vamos lá. É o seguinte... Qual que é a definição do trapézio? O trapézio é um quadrilátero que tem duas bases paralelas, pelo menos. Então a gente teria aqui, poderia ter essa situação, ou a gente poderia ter o inverso, essa situação, onde eu tenho duas bases paralelas, onde as bases estão paralelas, mas estão invertidas. Aí a gente tem aqui, vamos dar nome para isso, né? Na geometria, um pouquinho de geometria agora. Como é que chama essa base maior do trapézio? Ela chama base maior. E essa base menor, ela chama base menor.
Difícil, né? Mas olha só, então eu posso ter um trapézio que tem uma base menor embaixo, ou eu posso ter um trapézio que tem uma base maior embaixo e uma base menor em cima. O que isso tem a ver? O que a lei do trapézio tem a ver com a nossa expansão, com a nossa disjunção? Então vamos lá. A gente vai imaginar que o dente vai ser esse desenho retangular aqui que eu vou fazer, tá? Seguindo essas bases aqui, esses lados do trapézio. Então, de repente, eu tenho aqui outro. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um molar ou um pré-molar, que é isso aqui. Outro molar ou outro pré-molar, que seria isso aqui, tá? E nesse caso, eu teria também mesma coisa, dente molar ou dente pré-molar. Agora, seguindo esse desenho aqui, imagina que aqui então seria o palato do seu paciente. E aqui eu teria o osso alveolar e depois a base esquelética desse paciente. Osso alveolar e a base esquelética, igual tá aqui, tá? Aqui é a mesma coisa, ó. Eu teria o palato desse paciente. Aqui eu teria osso alveolar, osso basal aqui em cima, osso alveolar aqui embaixo. Ok? A lei do trapézio, então, ela fala que quando você tem a base, vou mudar aqui a cor. Quando você tem a base debaixo do trapézio menor, esse símbolo é menor, você tem que fazer uma expansão. E quando você tem uma base maior, você tem que fazer disjunção. Então é aqui que eu vou ver. Eu vou olhar para o meu paciente numa foto de sorriso, por exemplo. Eu vou ver aqui o alvéolo, se o alvéolo tem essa inclinação ou se o alvéolo está com essa inclinação. É fácil olhar isso. Você olha na foto do seu paciente, no sorriso, você consegue ver como é que está a inclinação desses molares, do alvéolo dele. Se isso está inclinado formando uma base menor ou se está inclinado assim formando uma base maior. Quando que eu faço expansão, quando que eu faço disjunção? A dica aqui, a regrinha, que para você nunca mais esquecer, é se a base, você vai olhar a base de baixo. Se a base está menor, você põe aqui, ó, vira um E e você faz uma expansão. E se aqui está maior, isso aqui vira um D, você faz uma disjunção. Então, você pode ir por aqui, tá? Lembrando que se a base está menor, basta fazer uma expansão nesse teu paciente, você corrige muitas vezes o problema transversal dele. Agora, se a base do trapézio está maior aqui embaixo, você vai fazer uma disjunção. Aí sim, você ou usa um disjuntor na fase que o paciente ainda está em crescimento, ou tenta fazer quando até os 18 anos, por aí, eu ainda faço disjunção em paciente adulto, só que dói muito mais. O paciente precisa de analgesia muitas vezes e eles reclamam bastante, mas dá para fazer, tá? E se não, parte para o caso cirúrgico, ok? Espero que você tenha gostado dessa dica. Se você gostou, dá um joinha que gostou. Se não gostou, fala que não gostou, me fala por quê. Mas eu vou pedir para você, se tiver gostado, para você se inscrever no canal do YouTube, se estiver assistindo isso no YouTube. Se estiver assistindo no Facebook, curte a nossa fanpage. Se estiver dentro do blog, assina aí, deixa aí teu e-mail para você estar recebendo notícias do blog aí Mordida Cruzada, ok? Bom, eu gostaria que você compartilhasse isso com teus amigos ortodontistas, porque assim você ajuda a patrocinar essa iniciativa e a divulgar essa fanpage, esse blog, esse canal no YouTube, ok? Do Mordida Cruzada. Então, um abraço e nos vemos no próximo vídeo. Laughing with your broken eyes, laughing with your lover's tongue, and a lullaby.